Bate-papo agora é com o comandante da Academia de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Tenente Coronel Paulo Henrique Monteiro de Oliveira. Muito bom dia, Tenente. Tudo bem com o senhor? Muito bom dia, Fábio. É um prazer, uma satisfação estar aqui. Pois é, Só uma observação, atualmente eu fui comandante da Academia, atualmente eu comando o 8º Batalhão de Bombeiros, que é responsável por toda a região metropolitana. Aqui. Olha aí, a nossa região, Tenente Coronel, ela representa a região metropolitana também? Sim, inicia aqui em Canoas, faz toda a periferia de Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Guaíba, Camaquã, até Esteio também em São Jerônimo. Essa é a área de atuação. Bom, quantas pessoas estão sob o seu comando aí, para a gente poder entender um pouco o processo? Da população, é cerca de 1/4 da população do estádio reside na região metropolitana. Mas é uma responsabilidade grande, hein? Exato. Nosso batalhão conta com 220 homens, aproximadamente, né? Então, com 8 quartéis ativos, sim, atendendo toda a região. É um PIB bem elevado aqui na região, uma região muito importante no estado. Sim, entendi. Bom, só para contextualizar um pouquinho a sua presença hoje no programa, só para curiosidade também, Porto Alegre recebeu 2 caminhões grandes agora, com escadas para atingir até 18 andares, é isso, comandante? Exato, são escadas com uma com 47 metros, a outra 45, que atende uma quantidade, uma altura elevada, sim, de... o vídeo caiu. Eu estou lhe ouvindo, mas eu acho que deve ter entrado alguma ligação no seu telefone aí. Pois é, vamos ver o que... Tem problema, nós somos programa ao vivo, o legal é isso, né? A gente vai indo no improviso, vai aprendendo, e nós estamos hoje num estúdio aqui, comandante, no estúdio do podcast da Acústica, porque o nosso estúdio está de reforma, e eu também estou aprendendo, é o primeiro programa que eu faço nesse estúdio aqui, então tudo é novidade para nós aqui, né? Pois eu estou no computador, quem sabe eu tento conectar pelo celular, talvez. Pode ser, para mim tá ótimo. A gente fica ali aguardando aqui. A hora que o senhor entrar, nós já conversamos. Pode ficar tranquilo. Só pode fazer a ligação. Menos falha, às vezes. Mas vamos tentar. Vou lhe aguardar um pouquinho. Bom, aqui eu já fiz o contato com o pessoal da Corsan. Tem vazamento grande na Rafaela Júlia Viana e também na General Canabarro. Aqui já me avisaram, já informei aqui a Corsan. Já é muito interessante isso, né? Agora estou tendo uma informação importante aqui do pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, ó, coleta no interior, agora a cooperativa está normalizada com o pessoal, está o caminhão repleto de materiais que estão vindo do interior, olha que bacana, hein? Legal isso aqui, hein? Parabéns aí o pessoal da cooperativa que está normalizando com o pessoal da retirada do material e estamos aí com um caminhão lotado de materiais que foram recolhidos no interior. Boa essa, hein? Boa. Bom, já está. Olha aí, agora estamos em outra posição. Comandante, obrigado, viu? Então, essas escadas, o senhor falou em 40 metros de altura, é isso? Sim, atende conforme a angulação, conforme o acesso, pode atingir até 18 andares, né? Sim. As escadas, elas são utilizadas tanto para o combate a incêndio quanto para o salvamento. É uma questão fantástica do Corpo de Bombeiros, né? O Estado. São as 2 maiores que nós temos no Estado, são essas aí, então. Não, existem prédios mais altos. Não, a escada em si atende as maiores que nós temos no Estado do Rio Grande do Sul. Sim, são as maiores com a melhor tecnologia. Ela pode ser operado tanto de baixo quanto do próprio cesto da escada. Que é uma muito altos, às vezes o operador não consegue visualizar muito bem a aproximação, né? Sim, entendi. Aí ele no cesto ele consegue colocar a escada na posição mais própria para ele fazer o salvamento.
Muito bacana isso. Eu fiquei feliz quando esses equipamentos que os bombeiros adquirem, né? Aqui em Camaquã também houve o recebimento de materiais aqui para salvamento em altura, cesto, umas coisas bem legal assim. Eu acho que é importante a gente ir comemorando essas coisas positivas, né, Coronel? Exato. Porque... Estamos equipando também todos os quartéis com ambulância. Opa! Que foi que nós tivemos, né, alguns anos atrás, em função, né, da reestruturação do Corpo de Bombeiro. Então, hoje, quase todas as nossas unidades já estão com serviço de ambulância também, de resgate. Sim, e como vai funcionar, só para a gente entender isso? Você tem uma equipe dentro da ambulância com médico, por exemplo? Não. A nossa competência atualmente é para suporte básico de vida. Certo. Né? Para ações de resgate e suporte básico de vida. Nós não fazemos nenhum procedimento invasivo. Vocês vão dar um suporte, por exemplo, por caso da SAMU ou as ambulâncias dos municípios também? Exato. Não é um serviço que vai substituir. Sim, vai... Está agregando, né? Muito dado em acidente de veículo. Né? Hoje em dia é um grande problema que a gente... Eu gostei dessa informação que o senhor está nos passando. A gente acompanha aqui na nossa região, temos a 116, a 350, que são rodovias com um problema gigantesco na área de acidentes, né? Até melhorou bastante com a duplicação. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, então, por exemplo, dá um acidente, o Corpo de Bombeiros geralmente é o primeiro a ser acionado para desencarcerar uma pessoa que está ali presa, coisa. Então, já ativa também a ambulância, se tiver suprimento, gente, já ativa a ambulância também. Exatamente. Agora, essas nossas viaturas de resgate, elas não são exclusivamente ambulância, né? Sim. Ela é uma viatura para resgate com suporte básico. Sim. Então, de levantamento para fazer um desencarceramento, um salvamento, uma retirada. Sim. Ou até um pronto atendimento também que haja necessário numa casa, né? Esse serviço que vocês estão adicionando no... O senhor tem previsão, por exemplo, do interior já ser atendido com isso? Como é que está essa perspectiva, hein? Sim, os nossos quartéis todos já contam com ambulância, né? Inclusive... Eu não sei se Camaquã tem, é por isso que eu lhe pergunto. Eu realmente não tenho essa informação. Eu vou confirmar a questão de Camaquã. Como é que está o serviço de resgate aí em Camaquã? Tá. Essa semana teve o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Camaquã batendo um papo conosco, falando um pouco dessa questão da seca que nós temos, né, da quantidade de pequenos incêndios que acontecem na região. Tem muito lixo, muita coisa acontecendo, né? E aí ele nos ajudou assim para tentar amenizar esse problema, né? Incêndios em estufa de fumo que acontece. Às vezes o caminhão, falando do deslocamento do caminhão, que às vezes o caminhão grande é um problema, porque nós temos muitos trajetos que às vezes é difícil de chegar um caminhão grande, depende da estufa. É umas coisas assim interessantes, que foi ótimo esse papo que nós tivemos aqui. E grande o número, viu? O número assim que me surpreendeu negativamente, o número grande de incêndios em estufas ainda a acontecer aqui na região. Bom, deixa eu lhe perguntar... Essa região nossa, né, é uma região muito... que tem muita ocorrência de incêndios, né? Sim. Porque tem um parque industrial grande, né, e cada cidade tem as suas características, né? Tem. Aí, para o Camaquã, a gente tem muitos silos, muitas estufas, né? Exatamente. Agora aqui para mais próximo a Canoas, esses parques logísticos aqui de Nova Santa Rita. Sim, interessante. E toda a nossa área, ela é cortada por muitas rodovias, né? Rodovias importantes. Então... Deixa eu lhe perguntar, assim, deixa eu aproveitar, porque é difícil eu falar com o comandante da brigada dos bombeiros, até nessa proporção que o senhor estava falando, representando a região metropolitana onde está Camaquã incluso.
Nós temos aqui muitas áreas de lagoa, aqui, Lagoa dos Patos, Arroios, Parrais, essas coisas. Eu não sei como é que está hoje, vou lhe falar francamente, que faz horas que eu não vou aqui no Corpo de Bombeiros. Mas tinha um problema aqui da questão do sistema de barcos, o barco de apoio dos bombeiros. Isso é uma questão também de ver, porque eu me lembro assim que sempre se tem na questão pública, que é o caso da Patran, o caso dos bombeiros, né? Essa questão, daqui a pouco estraga o motor da lancha, tem que entrar em licitação a manutenção. Como é que você tem visto isso, comandando agora um grupamento gigante, dessa coisa de manutenção? Porque muitas vezes não se consegue fazer preventiva, tem que fazer arrumação. Pô, Camaquã perdeu o motor da lancha. Como o comandante pode agir para que substituir rapidamente ou mandar consertar rapidamente isso, hein? Pois não. Os nossos equipamentos, eles vão sendo substituídos, né, ao longo do tempo. A administração pública, né, ela preza muito por essa questão da transparência, da burocracia, para preservar, né, a questão de verba, de recursos, né, para que seja. Então, às vezes, parece ser um processo longo. Sim. Né? Entretanto, a gente tem mecanismos para fazer essa agilização, né? Algumas verbas emergenciais, enfim, para fazer essas manutenções preventivas. Sim. Atualmente, nós estamos bem de material, bem de equipamento, né? Claro, é um equipamento que roda 24 horas. Então tem desgaste. Algum desgaste, né? Mas a gente tem uma equipe que faz esse apoio, né, de manutenção, de compras e aquisições. Né? Hoje as aquisições, antigamente elas eram regionalizadas, né? A partir do ano passado, 2022, as aquisições passaram a ser centralizadas pelo comando do Corpo de Bombeiros em Porto Alegre. Então, há essas aquisições e a distribuição em todo o estado. Né? Tá, nós, ano, já recebemos dois veículos de combate a incêndio, já recebemos ambulância, a gente recebe equipamento de proteção respiratória. Então, a coisa está fluindo. Tá bom, mas é legal. Bom saber disso. Deixa eu lhe perguntar, antes de ir para o assunto que eu quero, como é que... Eu gostei, vou dizer assim, não sou militar e eu posso falar, mas eu gostei da separação Brigada Militar e Bombeiros. Eu acho que são duas instituições do nosso Rio Grande do Sul extremamente respeitáveis, mas a separação daqui a pouco dá uma agilidade um pouco melhor na Brigada e nos Bombeiros. Eu gostei, só para lhe dizer isso. Mas vocês agora têm uma relação com as prefeituras e com os bombeiros voluntários ou os bombeiros civis. Eu queria saber disso. Em Camaquã, por exemplo, a prefeitura mantém bombeiros do município junto com a guarnição militar. Como é que tem se dado essa relação e como é que o senhor está vendo, esse entendimento de vocês? Bom, o nosso estado ele é gigantesco, né? Um estado quase continental. Atualmente, o Corpo de Bombeiros conta, o Corpo de Bombeiros Militar, com 117 quartéis, né, em 94 cidades. Para compor, existem municípios pequenos, médios, grandes, enfim. Então, a legislação ela fez uma previsão de instalar unidades conforme alguns critérios relacionados à população, a risco do município, enfim. Né? Existe o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros. Né? Em algumas cidades, por exemplo, Arambaré, né? É um corpo de bombeiros, é um serviço de bombeiros que não é militar. Sim. Né, que é credenciado junto à Secretaria de Segurança, né, credenciado, né,
no Corpo de Bombeiros. Sim, tem toda a preparação, né? Eles têm que ter preparação, curso, as coisas todas, né? Esses corpos que são credenciados, né? Nós podemos servir de meios, de viaturas, equipamentos, aí depende do convênio estabelecido, né? Sim. Em Camaquã, a figura é o bombeiro misto, que a legislação prevê também, né? É um quartel militar onde são agregados civis, também com formação no curso. Existem alguns municípios pequenos, né, que daí é um serviço voluntário, que daí é uma outra situação. Mas, basicamente, né, a legislação estabelece esse, aí o SCAB, que nós chamamos, certo, que é o Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, que é o caso de Arambaré, que é um modelo e um exemplo, né, no estado. Pois é, Arambaré, eu tenho o TAPS também aqui, que eu me lembro, assim, há muitos anos foi feito a iniciação desse, porque casualmente em TAPS teve um grande incêndio lá, uma coisa que afetou, e a comunidade se deu conta do seguinte: nós temos que ter alguém ou alguma coisa aqui para iniciar o combate antes que os bombeiros de Camaquã vá, porque nós estamos aqui a 40 e poucos quilômetros de lá. E agora está havendo uma legislação, comandante, dizendo que os bombeiros, os serviços de bombeiros civis ou bombeiros voluntários, eles têm que se caracterizar de cores, emblemas, nada parecido com o dos bombeiros. Confirma essa informação? Isso é bom ou é ruim? Não, é assim, ó, o serviço ele tem que ser um serviço regular. Ele é necessário, né? Mas ele tem que ser regular. Porque o que acontece, o que é possível acontecer? Sim. Uma pessoa qualquer diz, apresenta um serviço no município. Eu sou o bombeiro, mas não tem qualificação, não tem equipamento, não tem... Não é? E isso, na verdade, às vezes mais prejudica o atendimento, porque estabelece uma falsa sensação de segurança, né? Muito bem, muito bem. Porque a atividade é uma atividade de altíssimo risco, né? Essa atividade de bombeiro, né? E é extremamente caro, né? Agora, a gente está adquirindo mais um caminhão aqui no município de Canoas, é 1.600.000 um caminhão, né? Sem contar o equipamento para o veículo, enfim. Isso, às vezes, extrapola muito o orçamento de municípios pequenos. Sim, concordo. Então, há de ser uma atividade integrada, uma atividade, né, regularizada, que conte com o nosso apoio e que tenha uma doutrina. Porque não adianta alguém chegar, eu vou atender uma ocorrência de um jeito, um acidente de trânsito, né, que não está em acordo com a técnica utilizada, adequada, sim. estabelecida. Né? Então, a identificação desses serviços serão feitos de cores e apresentação diferente. É isso que a lei mais ou menos define, né? É mais ou menos isso. A parceria se continua, mas é que assim, daqui a pouco passa um caminhão vermelho aqui na frente da rádio, o bombeiro está indo para lá, só que não é o bombeiro. Vamos imaginar que é o serviço voluntário, por exemplo. Então, é mais essa identificação que vocês querem trazer, o vermelho, as colorizações, as cores, a apresentação dos bombeiros em relação aos outros serviços. Só basta isso, né? Fábio, me permite a intimidade, né? Claro, não, então toca a ficha. Essa pauta merece uma discussão exclusiva, porque é um assunto muito rico, né? Eu me coloco à disposição, coloco o comando do bombeiro, né? Com dados, com informações sobre o estado todo, né? É uma pauta excelente. Eu posso te ajudar nessa matéria. Muito bom, muito bom. Comandante, eu estou falando com o pessoal aqui, falando ao vivo aqui com o Tenente Coronel Paulo Henrique Monteiro Oliveira. Ele é comandante do 8º Batalhão dos Bombeiros e representa a região metropolitana e a nossa aqui de Camaquã, Arambaré, Dom Feliciano, a região toda aqui. Eu quero falar sobre guarda-vidas ou salva-vidas.
Semana passada tivemos um óbito em Arambaré, no primeiro dia do ano. E aí vem o assunto, né? A Prefeitura de Arambaré se manifestou. Vem cá, mas nós estamos recebendo tanto salva-vidas, tanto guarda-vida necessário. A notícia era que o Rio Grande do Sul ofereceria o número de salva-vidas ideal para atender todas as praias onde vocês têm serviço. Casualmente, em Arambaré, tem uma guarita a menos, um salva-vida a menos, um salva-vida ou uma equipe salva-vida a menos em relação aos anos anteriores. E esse óbito aconteceu perto desta guarita, que a gente chama ali da guarita da Inúbia, do campo de futebol, e isso levantou essa discussão de nós conversar com o senhor sobre isso. Esse atendimento, por exemplo, no caso específico para Arambaré, o senhor buscou saber como é que foi os anos anteriores, como é que foi esse ano, como é que está esse esclarecimento? Bem, para começar assim, a operação no verão é a maior operação do Estado, que mobiliza maior quantidade de recursos e efetivo, em função da sazonalidade, né, que ocorre no verão, para as praias, para o litoral, para as águas abertas. Então, né, ela envolve muito efetivo. É a grande preocupação do Estado e dos órgãos inseridos nessa operação. Especificamente quanto ao serviço de guarda-vidas, né? Trancou o contato. Sim. Né? Ela requer capacidade física, saúde e capacidade técnica. Então, anualmente, se faz essa preparação do salva-vidas, né, com o curso, com o treinamento e com a avaliação dos salva-vidas. O efetivo do Corpo de Bombeiros, o efetivo de bombeiros militares, ele é previsto, hoje, atualmente, tem um pouco menos de 4.000 homens, né, os quais são divididos naqueles 117 quartéis que tem no Estado. Quem são os guarda-vidas? Os bombeiros militares que se oferecem para essa função, que tem capacidade técnica, são convocados, treinados no verão. No Estado, existem, no litoral de norte e sul, né, 258 guaritas. São previstos 258 guaritas. Nas águas abrigadas, né, as nossas águas internas, que não são mar, são previstas 73 guaritas. Né? Então, isso dá em torno de 330 guaritas. Bem, qual é o horário dessa? Como é que funciona essas guaritas? De duas formas. Ou em horário integral, das 8 da manhã às 7 da noite, ou das 9 às 8, daí pode se alterar um pouco esse horário, aonde a necessidade de 4 salva-vidas, né? Porque tem o seu turno, a gente não pode extrapolar. Sim, tem a questão física e a questão militar. E tem aquelas guaritas que não são permanentes, que tem horário de repouso, que é a mesma dupla de salva-vidas, assume 9 da manhã até 1 da tarde, tem o intervalo do almoço, depois retorna. Ela fica com um intervalo. Nós chamamos de não permanentes, são 2 guarda-vidas. Para atender, o nosso sonho, o nosso ideal é que todas fossem permanentes. Né? Para atender essa demanda, nós precisamos em torno de 1.200 homens para a operação de guarda-vida. O bombeiro não tem como arcar com esses 1.200 homens. Né? Sim. Porque, aqui, só a nossa realidade aqui, por exemplo, do 8º Batalhão, né? Eu tenho efetivo de 220 homens. Eu cedo 47 bombeiros para participar dessa operação. Né? Então,
Eu reduzo em quase um quarto o meu efetivo aqui, né, em prol dessa operação que são salva-vidas. Né? Então, a gente acaba reduzindo. Para completar esse efetivo, se lançou a mão do Serviço de Guarda-Vida Civil Temporário. Sim, né? Isso. Então, a legislação permite, no verão, nós contratamos, abrimos uma seleção e contratamos. Esse ano foi aberta seleção para 440 guarda-vidas. Tem a questão da legislação, que a cada 2, 3 anos ela tem que ser aprovada, enfim. Então, o Comando Geral estabelece, faz o planejamento conforme, né, as nossas solicitações, conforme, né, as guaritas já estabelecidas, e distribui esse efetivo. Sim. Né? Aqui no 8º, nós recebemos 2 guarda-vidas militares. Essa primeira leva foi de militares para a cidade de Tapes, para o município de Tapes. Né? Militares. E os guarda-vidas civis se apresentam agora, que eles estão em curso ainda. Teve o processo de seleção e eles se apresentam agora. Na segunda-feira, a gente começa com o guarda-vida. O problema é que o guarda-vida civil, dentre essas 73 guaritas, o guarda-vida civil, o selecionado, esse escolhe as que quer ir. Né? Sim, é da minha cidade, perto da minha cidade. Claro, tá certo. Então, eu ainda não tenho, né? Devo ter, na sexta-feira, deve ser feita essa escolha. Na sexta-feira, nós saberemos ao certo qual é o total de guarda-vidas que todos os nossos municípios, Arambaré, Tapes, Barra do Ribeiro, Barra, Itapuã também é nosso, vão receber. Né? E aí ocorre essa... Certo. Então, o serviço full, completo, sim, vai ser a partir da semana que vem. Ah, tá. Eu não sabia desse detalhe, comandante. Eu achei que quando instalava a Operação Golfinho, porque militares aqui já chegaram, Polícia Rodoviária Estadual já está lá em Arambaré, está em Tapes, e aí eu achei que bombeiros também já vinham na mesma leva, mas então estou vendo que os bombeiros civis, os guarda-vidas civis que são contratados, vêm aí depois da primeira dezena, aí do dia 10 em diante. Isso. Às vezes se consegue antecipar um pouco, depende do número que for aprovado, né? Se consegue. Então, na totalidade, nós teremos a partir da semana que vem. Tá? Então, provavelmente vai preencher essas guaritas que estão ainda hoje descobertas. Assim esperamos, né? Acreditamos que sim. Sim. Né? Em relação a Arambaré especificamente, eu fui lá essa semana, inclusive, a praia está sinalizada, tá. Né? Ela é sinalizada, ela tem as boias de demarcação. Essa ocorrência, infelizmente, é muito triste quando acontece uma situação dessas, né? Mas ela foi próxima, inclusive, do posto lá, do quartel do serviço de bombeiros. Aonde eles atuaram. Eles estavam com embarcação na água, inclusive, né? Tinham. Então, foi... Né? O que a gente tem que observar? Daí a gente tem que lançar a mão também da comunidade, de uma forma geral, do poder público, da imprensa, em fazer campanhas, né, de orientação e prevenção. A gente precisa trabalhar, é aquela máxima, né, de respeitar a legislação. Tem a boia de demarcação, não ultrapassa. E principalmente aquela máxima, assim, ó, água no umbigo, sinal de perigo. Bem isso aí. O senhor sabe que, só para ontem de manhã, eu pedi para um colega nosso
visitar aonde a área, próximo da onde aconteceu esse óbito, tá? E realmente é um local que tem placas avisando, proibidos de entrada de pessoas, de banho, áreas de risco de banho, placas de proibido banho, inclusive com placa vermelha, bem claro. Mas é bem isso que o senhor falou, é que nós aqui da região, a gente conhece um pouco já o fato isso. A pessoa que veio a falecer ali, pessoas que vieram de fora, não sei se conhecia Arambaré ou não, e foram entrar num lugar que não era para entrar. Então, aí a comunidade, pô, mas cadê o salva-vida, né? A gente sabe que essas coisas... Bom, mas antes de perguntar cadê o salva-vida, tem que perguntar o seguinte, pô, os caras entraram no lugar apropriado, aonde tinha deliberado para entrar, quer dizer, essas questões têm que também vir antes de perguntar onde é que estava o salva-vida, né? É que nem a nossa barragem do Arroio-Duro, não sei se o senhor conhece aqui em Camaquã, uma barragem construída, quer dizer, não tem natureza nenhuma de banho, é para irrigação, e o pessoal, de vez em quando, vem mas tem que botar salva-vida na barragem. Pô, uma barragem tem não sei quantos quilômetros, deve ter uns 300 ou 400 hectares de água, como é que tu vai botar salva-vida para atender isso? Então, é interessante o senhor estar nos dando essa posição, essa informação, para que a gente possa repassar ao pessoal, que nós teremos aí a partir do dia 10, aí, tomara que dê, o senhor é muito cauteloso, e é importante, porque nós estamos falando de um processo de seleção e contratação, quer dizer, não é uma coisa automática, né? A gente sabe, daqui a pouco, segunda-feira, o senhor não está preenchendo todo mundo, mas é legal que o senhor trazer essa informação para que a gente possa repassar aos ouvintes, e a própria Prefeitura de Arambaré que nos ouve aqui, para que haja esse preenchimento e a gente tenha um complemento desse pessoal nos atendendo. E é isso que eu queria deixar para o senhor aberto aqui, a Rádio Acústica FM, e convidar até para o senhor, vindo a Camaquã, venha nos fazer uma visita para nós adoramos esse serviço dos bombeiros, acho que é super importante, a gente se afinar um pouco mais, trazer essa informação, vamos bater sobre esse assunto de bombeiros voluntários, essas coisas. Eu acho muito legal quando há essa participação da cidade, da comunidade, em ajudar, em fazer críticas construtivas, em fazer elogios, né, comandante? Porque às vezes a gente se debate só no momento de problema, né? Foi o que aconteceu, aí se lembra dos guarda-vida, né? Aí tá aí essa entrevista que estamos fazendo com o senhor hoje, né? E é excelente, assim, a gente já podemos começar uma campanha já para o ano que vem, né, de captação de civis, né, ótimo, para trabalhar como guarda-vidas, né, porque é um salário adequado, né, um salário bom, em torno de quase 5 mil reais nesses meses, né? E tentar antecipar um pouquinho, daqui a pouco, que antes do ano novo já tenha, né? Mas olha, o senhor conta com conosco aqui da região, vou fazer campanha, faço campanha para o senhor aqui, de nós buscar pessoas que possam ajudar nesse momento. Temos profissionais que daqui a pouco estão aposentados, o cara com 50 anos, está com toda o gás, toda a energia possível, daqui a pouco o cara pode nos ajudar e ainda suprir o salário, né? Principalmente para quem é da região, porque quem a região escolhe normalmente voltar a atuar na sua região. Sim, exato, essa é a campanha que a gente precisa. Tenente, eu tô com um bloco estourado aqui, o nosso papo foi se alongando, mas eu quando tem um entrevistado que me dá corda, eu vou aproveitando aqui, né? E eu queria muito te agradecer assim, essa atenção conosco aqui, essa relação que o senhor tem com o Camaquã, eu quero que o senhor aproxime mais com o nosso quartel aqui, a prefeitura, com o pessoal lá de Itapes, pessoal de Arambaré, que tem esse trabalho voluntário também. E vamos tentar se aproximar, conversar mais sobre isso, comandante. É um prazer, conta sempre conosco, né? Eu vou lhe fazer uma visita pessoalmente. É muito caro essa região aí, Camaquã, Arambaré, Itapes, é uma área que eu gosto muito. É importante também nessa retomada do verão, né, as pessoas respeitarem a sinalização, respeitarem o chamamento dos guarda-vidas em relação aos locais de banho, né? Vamos completar esse verão, vamos passar por esse verão sem mais ocorrências, né? Vamos nos unir, né? A sociedade, bombeiro, comunidade, né? E
será um belo ano, uma bela temporada, que 2023 seja um ano fantástico para todos nós, né? Isso. E que o serviço seja feito da melhor forma possível. Bom, né? Torcemos junto. Tenente Coronel Paulo Henrique Monteiro Oliveira, muito obrigado, um abraço e sucesso na sua operação aí, tá?